Boa noite. No programa desta segunda, conversamos com Márcio Oliveira, chefe da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró. E ainda Mossoró conta com nomes de 7 pré-candidatos ao Executivo Municipal. O cenário político já está no ar. Participe do nosso programa Cenário Político pelo nosso Instagram, @Cenário Político TCM, ou pelo nosso WhatsApp 988028941, porque o assunto hoje é regras eleitorais sobre as eleições municipais de 2024. Algumas vedações que já passaram a valer no último dia 6 de julho e também outros assuntos relacionados a essas regras para o ano de 2024. Olha, faltando pouco menos de 3 meses para as eleições, Mossoró possui 7 pré-candidatos à prefeitura. Confira agora no levantamento feito pelo nosso jornalismo. Uma pessoa que deseja disputar um cargo eletivo, mas ainda não teve sua candidatura formalizada pela Justiça Eleitoral, é um pré-candidato. Apesar deste posto não ser oficial, ele serve para a população conhecer os possíveis postulantes a vereador e prefeito das cidades. Mossoró não é diferente e atualmente conta com 7 nomes na condição de pré-candidatos à prefeitura. O atual prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, candidato à reeleição, o presidente da Câmara, Laurêncio Amorim, do PSDB, o vereador Tony Fernandes, do Avante, o também vereador Zé Peixeiro, do Republicanos, o ex-vereador Genivan Vale, do PL, a ex-vereadora Irmã Seição, do PRTB, e o estudante Vitor Hugo Souza, do Unidade Popular. Os outros nomes que estavam também nesta situação eram os do professor Ronaldo Garcia, do PSOL, e Isolda Dantas, do PT, que anunciaram sua saída da disputa. Essa lista pode mudar até o dia 15 de agosto, data reservada para o prazo máximo da oficialização das candidaturas. Até lá, nomes podem ser adicionados ou removidos na construção de novas chapas ou da unificação de chapas já existentes, seja como vice-nominata ou talvez como também apoio. Esse pode ser o caso do vereador Tony Fernandes, do Avante, que já admitiu estar em tratativas com o PL de Genivan Vale e o PSDB de Laurêncio Amorim. Faltando pouco menos de 3 meses para o pleito, Mossoró vive a iminência das eleições. Por isso é importante conhecer os possíveis candidatos da disputa e realizar a escolha certa. Tá aí, olha, a Comissão Executiva Estadual do Partido Liberal, PL, aqui no Rio Grande do Norte, emitiu uma resolução número 01/2024, determinando novas diretrizes para os membros do partido de acordo com a resolução. E, de acordo com a resolução, todas as manifestações de apoio serão direcionadas exclusivamente aos pré-candidatos e candidatos do Partido Liberal. A medida visa evitar que mensagens de apoio sejam direcionadas a candidatos de outros partidos políticos, conforme estipulado pelo Estatuto Partidário. Além disso, a Comissão Executiva Estadual proibiu a participação do Partido Liberal em alianças majoritárias com a Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV e o PSOL, nos municípios do Rio Grande do Norte, nas eleições de 2024. São as determinações aí da Comissão Executiva Estadual do PL sobre apoios e também já pensando nas eleições e vislumbrando também eleições lá para o governo do estado. Existe toda uma articulação também restringindo, no caso, as alianças com a Federação Brasil da Esperança, né, que tem PT, PCdoB, PV, ou seja, as candidaturas à esquerda. O PL quer se firmar nesse lado aí do espectro ideológico à direita, no seu posicionamento aí político-partidário. E agora a gente conversa sobre eleições, sobre as regras eleitorais vigentes, sobre as eleições municipais de 2024. Estou aqui com Márcio Oliveira, chefe da 34ª Zona Eleitoral aqui de Mossoró. Márcio, boa noite, bem-vindo ao programa Cenário Político. Boa noite, Natália, boa noite, pessoal de casa. Sempre aqui à disposição, né? Para mim é até um prazer vir falar sobre
direito eleitoral e sobre eleições. Estou à disposição. Márcia, aí a gente começa perguntando, a gente trouxe aí uma reportagem sobre 7 pré-candidatos à Prefeitura de Mossoró. E a gente fala justamente nesse período de pré-campanha. O que é um período de pré-campanha? O que é permitido e o que é que não pode fazer nessa fase denominada aí de pré-campanha? Olha, Natália, é uma questão interessante. Até alguns anos, o processo eleitoral iniciava-se no começo de julho, né? Ali 4 de julho, 5 de julho, iniciava o período de convenções e o registro de candidatura ele era antecipado. Houve uma reforma há alguns anos atrás e alterou isso, tanto é que agora o registro de candidatura ele vai a partir de até o dia 15 de agosto. E as convenções iniciam agora de 20 de julho a 5 de agosto. Só que o legislador ele resolveu, eu vou nem dizer permitir uma propaganda eleitoral, porque ela só é permitida a partir de 16 de agosto. Mas ele passou a entender que determinados atos que têm a finalidade de divulgar pessoas que têm interesse em ser candidatos, eles podem realizar sem que se caracterize propaganda antecipada. Então, assim, a primeira coisa que é importante dizer, só existe propaganda eleitoral lícita a partir do dia 16 de agosto. Então, encerra o período de registro de candidatura regular, começa o período de propaganda eleitoral. Até lá, nós temos um artigo na legislação chamado, o artigo 36A da Lei 9.504/97, que diz uma série de atos que podem ser realizados por pessoas interessadas em concorrer, que a gente chama de pré-candidato ou pré-candidato, que não configuram essa propaganda antecipada. Por exemplo, é possível realizar reuniões públicas, reuniões privadas, né? É possível fazer a divulgação de seu projeto pessoal, de sua história de vida, daquilo que você tem prestado à comunidade. Então, há uma série de atos que podem ser realizados, desde que não haja pedido explícito de voto, e aí o TSE entende que não é explícito só aquele voto em mim. Hoje se coloca, por exemplo, que determinadas palavras, como pedir apoio político, estamos juntos, uma série de questões caracterizam esse pedido implícito de voto. Então, isso aí é o que se convencionou a chamar de pré-campanha. Então, qualquer interessado, qualquer cidadão ou cidadã que tem uma filiação partidária, ele pode dizer que é pré-candidato até a convenção ou até o dia que passa esse registro de candidatura. Então, apesar de não haver a figura jurídica de pré-candidato, essas pessoas colocam o nome, começam a divulgar na internet, começam a fazer, vamos dizer assim, uma campanha de publicidade pessoal, certo? E assim, não é algo que ainda juridicamente ela é bem conceituado, que a gente seja palpável. Tanto é que nós vemos aí muita gente fazendo, exagerando, vamos dizer assim, naquilo que se entende como pré-campanha. Então, justamente, essa é a minha questão. Quando a gente fala em propaganda antecipada, o que é que se configura de fato como propaganda antecipada? É algo que tem uma interpretação aí mais ampla, que pode ser interpretado a partir da provocação à Justiça Eleitoral? Sim, primeiramente é possível ingressar com a representação por propaganda antecipada, quando você achar, né, entender que há um ilícito ali relacionado àquele ato, pode-se comunicar ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral por meio de um aplicativo Pardal, e aí vai ser analisado isso aí. E, em sendo hipótese de propaganda antecipada, ele fica sujeito a uma aplicação de multa e até, quem sabe, futuramente, uma ação por abuso de poder. Nós temos na situação brasileira candidatos que perderam cargos até de importância maior do que prefeito e vereador por abuso de atos antecipados de propaganda. Então, a legislação ela vai definir o quê? Primeiro, ela não pode ter pedido explícito de voto, né? Como eu já ressaltei, não somente o voto em mim, mas também uma série de outras palavras que são consideradas. Não pode ter o uso, né, de mecanismo que a legislação prevê como vedado para o período normal, por exemplo, um outdoor é proibido, um impulsionamento de conteúdo por terceiros é proibido, né? E não pode envolver um gasto volumoso. Então, mesmo que você faça uma propaganda ou uma divulgação lícita, você não pode usar uma quantidade de recursos grandes, até porque hoje não há prestação de conta desses recursos. Então, fixaram-se esses 3 pontos justamente para definir o que vem a ser uma propaganda irregular. Ou seja, ter pedido explícito de voto, usar uma forma que já é proibida no período normal de eleições e envolver gastos que sejam volumosos.
Então, tem essas definições, no entanto, há uma interpretação sobre o que seria essa propaganda antecipada e essa preocupação desses pré-candidatos, figuras que ainda não formalizaram, não são formalizadas como candidatos, não foram oficializados como candidatos, mas se apresentam já como pré-candidatos. E aí podem divulgar plataformas políticas. Como o senhor falou, Márcio, em relação às redes sociais, há uma preocupação maior com esse uso das redes sociais, com essa crescente aí, esse crescente uso das redes também e dessas imagens de pré-candidatos nessa fase de pré-campanha? Olha, Natália, a Justiça Eleitoral ela se preocupa com todos os aspectos da propaganda eleitoral, independente de redes sociais. Obviamente que hoje nós temos, principalmente nessa fase inicial, um uso maior desse mecanismo virtual, até por questões de custo mesmo, né? Mas, por exemplo, não se discute que está-se atento ao uso de outdoor, a, por exemplo, um eventual envelopamento de carro, ao uso de bens públicos e privados na propaganda, né? Obviamente, como eu disse, hoje nós temos um uso de redes sociais, da internet, do chamado impulsionamento, né, que você bem conhece, às vezes até em excesso. Mas, por exemplo, eu vi ao longo desse período agora, de janeiro até aqui, candidatos que lançam um programa de filiação e de lá saem carreata por toda a cidade. Quer dizer, isso aí é irregular. Primeiro, porque não se pode fazer propaganda no período prévio, 16 de agosto. Segundo, porque usa recursos. Por exemplo, se você realiza uma carreata, se você realiza um show, por exemplo, numa divulgação de uma pré-campanha, isso aí certamente é considerado ilegal. A 3R Petróleo anunciou na quinta-feira passada um novo aumento no preço dos combustíveis comercializados na refinaria Clara Camarão. Tanto a gasolina quanto o óleo diesel sofreram reajustes no valor. O litro da gasolina A passou a ser vendido por R$ 3,25, um aumento de 6 centavos. Já o diesel AS500 também passou por um aumento de 6 centavos e agora custa R$ 3,69 na refinaria Potiguar, em valores superiores aos praticados pela Petrobras. Os postos têm recebido reajuste por parte das distribuidoras desde o início do mês passado. No mês de junho, a gente vem recebendo sucessivos aumentos. Em função de quê? Se você for observar, o dólar esse ano já subiu 13%. Está girando hoje em torno de R$ 5,50. Já o barril de petróleo também está em alta no mercado internacional e está oscilando aí já próximo da casa dos $90 o barril. E tudo isso faz com que o preço do produto, dos combustíveis, eles aumentem porque é uma commodity o combustível e está atrelado ao preço do mercado internacional. Essa alteração surte efeito no bolso do consumidor. No início da semana passada, pelo menos a gente observou que houve um aumento mais substantivo. E aí o acúmulo desses aumentos chega num montante que o posto não tem mais como represar esses reajustes. Independente da questão do dólar ou do aumento do barril de petróleo, quem sente mais a diferença é o consumidor, que precisa do produto. Mas o que é que os motoristas estão achando tanto do preço quanto dos sucessivos aumentos que o produto vem enfrentando? O que é que você acha desses aumentos? Excessivos e sem necessidade. Tá demais aí, meu amigo. Tá cruel. Tem que baixar mais, né? Eu acho que são abusivos, são absurdos, né? Porque o nosso salário continua o mesmo. E as coisas sobem a cada dia. Então eu acho que é uma coisa que fica... A gente vai para Natal, a gente vê a diferença de preços, né? E não é tão distante. E aqui os preços abusivos desse jeito. Tem que ser tomada uma providência. Olha, a nossa equipe de jornalismo já registrou, inclusive, que alguns postos aumentaram o valor do litro para R$ 6,49, uma média aí de 20 centavos nesse reajuste, que o último aumento havia sido para R$ 6,29. Foi um aumento maior, mais expressivo, e agora R$ 6,49. Vamos mudar de assunto porque a empresa aérea Voipes deve encerrar as atividades aqui em Mossoró, segundo informações apuradas pelo nosso jornalismo. A linha comercial permanece em atuação até o dia 27 de outubro deste ano. Em Mossoró, a linha comercial é ofertada em parceria com a Latam no trajeto Mossoró-Natal-Fortaleza e Fortaleza-Natal-Mossoró, às segundas, quartas e sextas. A informação que foi divulgada pela imprensa do Ceará foi confirmada pela companhia, que diz que está promovendo algumas reestruturações em sua malha aérea e em breve vai anunciar as novidades.
na verdade, não confirma, mas também não nega. Mas 27 de outubro, pelo menos, a informação que a gente apurou é que a partir desta data não teremos mais a outra companhia aérea, além da Azul, que já opera no aeroporto aqui de Mossoró, também a Voipaz, que iniciou as atividades em 2023, em janeiro de 2023, pouco mais de um ano. Esse ano passou por alguns problemas, muitas reclamações também de quem precisou desse voo, de atrasos, de transferências, de cancelamentos dos voos. E agora, segundo a companhia, há uma reestruturação em andamento. A gente vai continuar acompanhando esse caso, inclusive buscar o posicionamento do governo do estado, da Secretaria Estadual de Turismo, Secretaria Estadual de Infraestrutura sobre essa situação. E agora a gente dá continuidade à nossa conversa com Márcio Oliveira, chefe da 34ª Zona Eleitoral aqui de Mossoró. Márcio, a gente fala sobre as vedações que já estão em vigor desde o último dia 6 de julho, o que é que não é permitido desde o último sábado? Olha, Natália, é interessante, principalmente depois que foi criado o mecanismo da reeleição, né? E até o legislador tem cuidado desde a lei das eleições de 97, que é o quê? É impedir que a máquina pública ela seja usada em favor da reeleição ou de algum candidato. Então, a legislação prevê aquilo que nós chamamos de condutas vedadas aos agentes públicos. Então, há uma série de vedações direcionadas a esses agentes que tem como finalidade evitar esse uso de máquina pública. Então, ele vai prever várias dessas vedações em 3 meses antes do pleito, que é justamente agora o dia 6 de julho. Então, primeiro, há transferências voluntárias de recursos, né, entre órgãos, a União, o Estado e municípios, a não ser que sejam aquelas que já sejam pré-existentes, né, direcionadas a despesas que se realiza e não entra as obrigatórias. Por exemplo, repasse de educação, de saúde, não é tocado, né, vamos dizer assim. Também não é permitido, né, a contratação, exoneração de servidores nesse período, porque justamente evitar que a máquina pública seja usada para beneficiar alguém ou para atrapalhar alguém. E aí a legislação faz algumas ressalvas, por exemplo, quanto aos cargos em comissão, que são de livre nomeação. Então, é possível exonerar, é possível colocar pessoas nesses cargos, por exemplo, são os secretários, aquelas portarias que são funções de confiança ou cargo comissionado, né? Pessoas aprovadas em concursos públicos que tenham sido homologados antes desse prazo também podem ser nomeadas. Pessoas, servidores, né, que serão nomeados para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, e servidores da área de segurança pública, né, também é permitido aí fazer essa modificação, né, transferência. Por que isso? Ora, imagine que um determinado candidato a prefeito, querendo prejudicar alguém que é adversário político, transfere ele da sede para uma localidade da zona rural, dificultando, por exemplo, a vida daquela pessoa. Então, não vai ser permitido realizar isso agora dentro desses 3 meses. Um outro aspecto é a questão da publicidade institucional. É até diferenciar o que é publicidade, a propaganda eleitoral da publicidade institucional. A publicidade institucional é aquela realizada por órgãos da administração pública, prefeitura, Câmara Municipal, outras instituições, né? Para divulgar o que ocorre na administração pública. Então, a legislação prevê que é proibido, né, autorizar a realização dessa propaganda institucional nesse período de 3 meses, a não ser aquela propaganda, aquela publicidade que seja necessário, por exemplo, em caso de emergência, em caso de grave situação pública que exija. Por exemplo, em 2020 nós tivemos a pandemia e a prefeitura teve, inclusive, necessidade de divulgar ações relacionadas ao combate à pandemia de Covid, e o Poder Judiciário entendeu na época como lícita essa divulgação, né? E também, pessoal, porque você diz assim, é proibido autorizar, a gente imagina que é dos 3 meses para frente, mas a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, ele prevê que os órgãos da administração eles têm que adequar a propaganda que já existe a uma previsão do próprio Tribunal Superior, que é o quê? Não pode ter imagem, não pode ter slogan, não pode ter cor que associe a alguém que esteja concorrendo ou a algum cargo em disputa. Na verdade, Natália, os órgãos da administração pública terminam preferindo retirar do ar.
a propaganda que existe, seja sites, sejam redes sociais, seja qualquer outro mecanismo de publicidade institucional. Justamente por quê? Porque qualquer uma cor, uma imagem de um determinado candidato pode associar aí a essa vedação, tá certo? Lembrar que incorrer nessas vedações sujeita o infrator tanto a multa, que vai de 5 mil filhos a 100 mil filhos, vai aí de 5.300 a 106 mil reais, então é uma multa pesada, vamos dizer assim, né? Também a possibilidade de perda, de cassação do registro ou do mandato, ou seja, também é uma sanção grave, e a legislação eleitoral fala ainda da possibilidade disso implicar na existência de improbidade administrativa. Então, por exemplo, você vê que são sanções graves a quem descumprir isso aí. E aí, falando, por exemplo, no nosso papel como veículo de comunicação, nesse lado da publicidade institucional, dar divulgação a serviços ofertados pelo município, a outras instâncias também, pode também ter uma complicação com a Justiça Eleitoral? Também há uma atenção especial nesse período? Olha, Natália, nós temos uma previsão bem específica para a imprensa, né? A primeira delas é aquela que, a partir de 30 de junho, nenhum programa que seja transmitido ou, vamos dizer assim, apresentado por pré-candidato ou pré-candidata, ela pode estar sendo passada. Se essa pessoa vier a ser candidato no futuro, tanto ela está sujeita à cassação do registro ou do mandato, como a instituição corre risco de sofrer uma sanção de multa. Agora, a imprensa não está impedida de exercer o seu papel. Então, a imprensa pode cobrir os atos da administração pública, pode fazer divulgação dos fatos e da notícia, desde que não dê preferência ou prioridade a A ou a B, né? Então, é a questão que eu falei, esqueci de falar há pouco, por exemplo, a questão das inaugurações, né? 3 meses antes da eleição é proibida qualquer candidato ou candidata participar de inaugurações. Não é que não possa haver inaugurações, tá certo? Mas candidato ou candidata não pode estar lá com condição de destaque ou mesmo presente já corre riscos. E também não pode haver contratação de show artístico para essas inaugurações. Agora, tem uma inauguração, a imprensa não está proibida de ir lá e dar divulgação, a dizer que houve essa inauguração, que a prefeitura desse ou daquele município promoveu esse benefício para a população, tá certo? Agora, não pode dar um destaque acima do que seria dado normalmente ou promover a administração daquele momento e aquele candidato ou candidata. E aqueles eventuais candidatos não podem participar desses eventos, isso aí é objetivo e é vedado, não pode, não é permitido. Exatamente para proteger os demais, né? Proteger a igualdade do pleito em relação aos outros que não têm esse acesso à administração pública. E aí é importante, Natália, dizer o seguinte, não é só o candidato ligado à administração ou à situação, também candidatos de oposição que estejam lá, que estejam presentes no palanque, que tenham um grau de destaque, por exemplo, um vereador que promoveu aquela obra e que quer ter um destaque em cima disso, ele também é proibido de participar, ainda que seja da oposição. Aí a atenção nesse período, e essas regras já estão válidas desde o último dia 6 de julho, justamente na data que completam aí 3 meses antes do pleito eleitoral. Mandar aqui um abraço para a Rosa da Maísa, Márcio, ela faz a pergunta para você, algo que você já abordou quando você mencionou sobre pré-campanha. Quero fazer uma reunião com amigos em uma churrascaria. É proibido? É a pergunta da Rosa da Maísa. Olha, Rosa, essa situação prática que você coloca, primeiro, se você faz só uma reunião, eu estou imaginando que você é pré-candidata, né? Você está perguntando, eu estou supondo aqui que você está nessa condição hoje. Primeiro, a reunião em si não tem problema nenhum. Agora, lembre, você não pode pedir voto. Aí você veja se é fácil você estar lá com seus amigos, com seus colegas fazendo a reunião. Se for só uma bebedeira, não tem problema nenhum, entendeu? Se você tem intenções políticas naquele evento, você tem um agravante aí que é a possibilidade de você estar dando um benefício a eleitor. Quando você faz numa churrascaria, possa ser que os amigos aí, os colegas que você está convidando, queira que você pague a conta. E aí o problema, Natália, não é nem a propaganda em si, mas o fato de você estar incidindo na vedação de captação ilícita de sufrágio, que é a proibição de você, como candidato ou pré-candidato, oferecer qualquer benefício a eleitor nessa condição, que é proibido também. Eu, particularmente, acho muito arriscado. E dizer, assim, que genericamente você se reunir com seus amigos em qualquer lugar que seja proibido, não.
Você não pode pedir voto, não pode usar uma forma que seja vedada por lei, não pode gastar demais em excesso e, nesse caso, você não pode dar nenhum benefício ao eleitor. Estão abertas as inscrições para o Simpósio de Direito Eleitoral, encontro que será realizado pela OAB Mossoró. A repórter Manuela de Souza traz os detalhes. Há 3 meses das eleições de 2024, a Comissão de Direito Eleitoral da OAB realiza o primeiro simpósio nessa área. Para isso, a gente conversa agora com o presidente da comissão, doutor João Paulo Saraiva, que é quem traz os detalhes. Doutor João Paulo, esse simpósio deve reunir grandes nomes do direito eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, é isso? Isso. A OAB Mossoró, por intermédio da Comissão de Direito Eleitoral, resolveu lapidar esse simpósio, que será um grande ponto para Mossoró e região. Teremos os grandes nomes do direito eleitoral moçoroense, doutor Luiz Lira, doutora Lorena e doutora Mariana, falando sobre temas pujantes, que certamente serão abordados durante esse pleito eleitoral. Entre eles, eu cito como exemplo a fraude à cota de gênero e o uso da inteligência artificial nas eleições. Tema novo, o uso da inteligência artificial, que foi motivo agora da resolução, né, do TSE, então bem pujante o tema. E aí eu quero fazer um convite a toda a comunidade jurídica e à sociedade de modo geral para participar desse evento que será no dia 17 de julho, às 16 horas, aqui na sede da OAB Mossoró. O evento ele é gratuito, certo? Basta entrar no site da OAB, fazer a inscrição, terá certificado de 2 horas. Enfim, é um momento ímpar para Mossoró e região. Eu conto com a presença de todos, quero fazer um convite, reforçar o convite para os colegas advogados de Mossoró e região oeste e a sociedade de modo geral. As inscrições, então, elas seguem até quando? As inscrições até a véspera do evento, ou até bater a capacidade do auditório. Colocando 270 pessoas, que é a capacidade do escritório, atingindo essa marca, serão encerradas as inscrições. Mas, assim, até a véspera do evento, até o dia 16/7, as inscrições estarão abertas. Para a comunidade universitária, o evento também vale como carga horária. Sim, temos o certificado de 2 horas aulas. 2 horas aulas, entra no site, faz a inscrição, no site Simpla, faz a inscrição e aí, ao final do evento, o certificado será emitido com carga horária de 2 horas aulas. Tá aí as informações do Simpósio de Direito Eleitoral promovido pela OAB para tratar sobre essas regras eleitorais, direito eleitoral também na pauta da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, o Ministério Público recomendou que as escolas privadas aqui de Mossoró não devem cobrar adicional para matricular alunos com deficiência. De acordo com o Ministério Público, a não cobrança de adicional no ato da matrícula ressalta a inclusão. Portanto, a medida busca garantir que pessoas com deficiência possam ter acesso em qualquer nível ou modalidade de ensino. Um direito, inclusive, expresso pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. As escolas privadas devem se adequar à exigência de matricular pessoas com deficiência sem a cobrança extra de mensalidade. E isso sob pena de medidas judiciais ou extrajudiciais em caso de descumprimento. As instituições também terão 10 dias a contar da data do recebimento da recomendação para providenciar todas as medidas necessárias e, assim, atender ao pedido do Ministério Público. O MP também reforça que recusar matrícula para pessoas com deficiência representa discriminação e que isso contradiz a legislação. Tá aí a recomendação do Ministério Público. A gente fala que é uma recomendação direcionada às escolas particulares sobre cobrança adicional a pessoas com deficiência, pessoas com necessidades específicas que estejam matriculadas na instituição. Porém, é uma recomendação ainda do Ministério Público, não se tornou uma decisão judicial. É importante as pessoas fazerem essa diferenciação. Márcio, aqui uma pergunta que eu tenho no WhatsApp, que é o Manuel Nascimento lá do Bela Vista, que é algo que você mencionou lá nas vedações em relação a obras públicas, inaugurações de obras públicas e participação de eventuais candidatos nesses eventos. Ele pergunta se é melhor evitar e se pode ir a esses eventos como um cidadão comum, sem ocupar palanque. Acredito que essa é a dúvida aí do Manuel Nascimento lá do Bela Vista. Olha, Manuel, a legislação, o texto da lei, ele diz participar de inauguração de obras públicas. Então, primeiro, se for inauguração privada, isso aí não tem problema nenhum, né? Desde que não use a estrutura da pessoa jurídica para a promoção pessoal.
política, né? Quanto à inauguração em si, o Tribunal Superior entende que você tem que ter alguma posição de destaque no evento para caracterizar a vedação. Agora, veja, se você está infringindo um texto que tem na lei, eu gosto muito de dizer, Natália, eu participo de alguns eventos no período do ano eleitoral, antes do período eleitoral, e eu gosto muito de equacionar com uma fórmula simples. Isso aí vai lhe trazer algum benefício político? Porque, às vezes, tem gente fazendo alguns atos que não traz nada de benefício político e está se arriscando. Porque eu digo assim, mesmo que eu diga aqui que não é, que a interpretação do Tribunal Superior é essa, Natália, não impede que um adversário, que o Ministério Público ingresse com a ação. E aí nós sabemos, né, ao longo das eleições aqui em Mossoró, Manuel, que até pessoas do próprio partido ingressam com a ação para tirar o mandato de quem tem uma vaga garantida. Eu diria a você, é melhor evitar sempre. Sempre é melhor evitar o que está na legislação, o texto que está dito na lei. Agora, sabendo assim que o TSE entende que você tem que ter, para configurar o ilícito, uma posição de destaque, que seja dado algum destaque. Então, por exemplo, você está lá presente, a pessoa que está apresentando cita seu nome. De um modo geral, você já teve um destaque naquele evento. E aí já vai correr riscos aí. Aí a recomendação do Márcio Oliveira. E aí essa orientação que ele dá também aos pré-candidatos, que a gente está falando ainda de pré-candidatura, Márcio, e indo nesse assunto, vamos entrar no mérito do registro de candidatura, quando de fato aquele que ainda é pré-candidato vai se tornar candidato formalmente perante a Justiça Eleitoral. A gente tem um período das convenções. Até quando vai esse período das convenções e a partir de quando o candidato pode registrar essa candidatura? Olha, Natália, a legislação prevê que as convenções partidárias, elas ocorrem entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, né? Inclusive, é importantíssimo que nos últimos anos nós temos um processo automatizado, inclusive para as atas da convenção. Então, na hora que se realiza uma convenção, o partido político tem até 24 horas para encaminhar essa ata à Justiça Eleitoral por meio do sistema Candex. E outra coisa, para ter acesso ao Candex, os dirigentes partidários têm que obter chaves de acesso, porque não é qualquer pessoa que tem acesso aos sistemas ou à habilitação para encaminhar essa documentação. Então é importantíssimo que os partidos políticos estejam atentos a isso para poder cumprir esse prazo de envio da ata. Segundo aspecto, Natália, que eu tenho considerado relevante, que não existia em 2020, era a existência das federações. Hoje nós temos 3 federações, federação que envolve PT, PCdoB e PV, federação que tem a Rede e o PSOL, e a federação que envolve Cidadania e o PSDB. São 3 federações. Esses partidos federados, eles só saem juntos. Então não existe o PT num lado e o PV apoiando outra pessoa. Nós tivemos até aqui no começo desse ano divergência entre partidos federados em relação ao posicionamento. Então, lembrar sempre, quando o PT lançar um candidato, o candidato não é mais do PT, é da Federação Brasil da Esperança, né, que é o nome que eles se intitularam. Né? Então, essas convenções, elas têm que ocorrer durante esse período aí. Outro aspecto interessante no que diz respeito àquela cota de gênero, né? Nós sabemos que cada partido ou federação tem que ter, no mínimo, 30% de cada gênero, tanto homens como mulheres. Essa proporção, quando se tratar de federação, Natália, tem que ser dentro de cada partido e no conjunto. Se não é da federação completa. Isso, não é só a federação. Então, sai candidato aí de um partido X e de um partido Y, eu tenho que ter 30% respeitado dentro da nominata do PX e do PY. E, ao final, obviamente, se eles dois têm, isso aí vai refletir na federação como um todo. Quanto ao registro em si, na hora que começam as convenções, já é possível dar entrada nesse registro. E ele vai até o dia 15 de agosto. Então, até o dia 15 de agosto é possível aí, genericamente, ingressar com um pedido de registro de candidatura. E aí é a sua orientação que esse candidato, esse pré-candidato, se antecipe a esse registro para que não ocorram problemas posteriores? É muito bom, Natália. Para mim, por exemplo, a competência da zona que eu trabalho nas eleições é justamente registro de candidatura. Se chegassem mais cedo, seria excelente, né? Mas nós sabemos, assim, que sempre eles ingressam aí nos últimos dias. Uma outra coisa, Natália, nesse primeiro momento, não ingressa individualmente, né? O candidato, ele não vai lá sozinho ingressar. É por intermédio do partido político, é o chamado registro coletivo.
Então, o partido político, ele encaminha essa documentação e essas informações de todos os seus candidatos que foram escolhidos na convenção partidária. E hoje, pessoal, isso aí tudo é por meio digital. Você não vai mais comparecer ao cartório, a não ser que você tenha alguma dúvida, nós estaremos lá à disposição, ou que você queira entregar no documento individualmente, que nem é recomendado. Hoje é tudo de forma digital. Depois do dia 15 de agosto, aí sim é possível as candidaturas individuais. Então, vamos imaginar, eu fui escolhido em convenção e o partido não mandou meu nome. Eu tenho o direito, previsto, até 2 dias depois do edital, de ingressar com meu pedido individual. E aí a Justiça Eleitoral vai fazer essa análise. Também é possível, posteriormente, o partido completar a quantidade de vagas da candidatura proporcional, por exemplo, a vereador, e é possível ainda, depois do 15 de agosto, as substituições. Para alguém que foi indeferido, que foi cancelado, que desistiu ou que faleceu, pode ser substituído. E aí, nessa análise que é feita lá na sua zona, na 34ª Zona Eleitoral, o que é observado? Quais são os critérios observados? Olha, Natália, para ser candidato é preciso atingir a 3 conjuntos de requisitos. Um deles são as condições de elegibilidade que são previstas até na Constituição. Alistamento eleitoral, domicílio na circunscrição, pelo menos 6 meses, a filiação partidária, o pleno gozo dos direitos políticos, a nacionalidade brasileira e a idade mínima. Para vereador, 18 anos, para prefeito, 21 anos. Então, há essa previsão aí constitucional de idade. Também ele não pode incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade, e aí são várias, não dá para a gente comentar aqui. Uma delas é aquela famosa desincompatibilização, que é o afastamento, Parente, por exemplo, do atual prefeito não pode concorrer até 2º grau, parente até 2º grau no território do município, tá certo? Então, há uma série de inelegibilidades aí previstas, que também tem que ser evitada. E o terceiro conjunto são as condições formais. Então, por exemplo, ele precisa encaminhar a documentação necessária, tudo que é previsto na legislação. Durante a análise, nós vamos analisar esses 3 conjuntos de aspectos. Se ele mandou toda a documentação exigida, se ele preenche esses requisitos de elegibilidade, se ele não tem nenhuma inelegibilidade que incide sobre ele. É possível que um adversário ou o Ministério Público ingresse com uma impugnação. Por exemplo, se entender que ele não preenche uma condição de elegibilidade ou incide em alguma inelegibilidade, faz a impugnação e o juiz, ao final, depois de todo o processamento, vai dar uma decisão, deferindo ou indeferindo esse registro de candidatura. E aí ele pode se lançar candidato sob júdice ainda, sendo essa análise ainda estando a Justiça para aprovar ou não essa defesa? Pronto, a condição subjúdice, Natália, ela existe assim, quando o judiciário indefere o pedido de registro e você recorre. Então, a gente até diz assim, é sobre conta e risco, porque você corre o risco de ganhar a eleição e depois não exercer o mandato. Então, a condição subjúdice, ela permite que a pessoa que se mantém, ela possa, inclusive, fazer propaganda como se candidato fosse, correndo o risco de, ao final, não ser candidato e ter todos os seus votos, inclusive, anulados. Tá certo? Então, isso aí vai ficar a cargo de cada partido ou coligação. É possível fazer a substituição até 20 dias antes do pleito. Tá certo? Ou seja, a eleição aí é 6 de outubro, até 16 de setembro é possível fazer essa substituição, inclusive os que estão subjúdice. Em caso de falecimento, é possível ir aí até o dia da própria eleição, aí, essa substituição. Obrigada, Márcio, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Serão dias de muito trabalho aí pela frente, com os registros de candidaturas que vão acontecer a partir de agosto. Bom trabalho, boa sorte nesse período das eleições. Muito obrigado, Natália. Eu gosto sempre de vir falar sobre o meu trabalho e estou à disposição sempre que entender necessário. Aí o programa Cenário Político, que conversou nesta segunda-feira com o chefe da 34ª Zona Eleitoral aqui de Mossoró, trazendo esses aspectos da legislação, as vedações válidas já desde o último dia 6, além de outras regras e também os registros de candidaturas que vão acontecer a partir do mês de agosto. Amanhã, Vonúvio Prachedes está de volta aqui ao programa Cenário Político, cumpriu aí as suas férias e retorna à bancada do Cenário Político. A gente continua se vendo aqui na TCM, no TCM Notícia, a partir do meio-dia, todos os dias aqui na programação da TCM. A você um grande abraço, uma boa noite, a gente se encontra. Até mais, tchau, tchau.